pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Nós queremos não somente ouvir, mas nós queremos fazer o que nós cantamos agora. Dar graças a Ti, porque o Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. Salmo 118, versículos do 1 ao 14, assim nos diz a palavra de Deus. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, pois eterno é o seu amor. Que Israel diga, eterno é o seu amor. Que a casa de Arão diga, eterno é o seu amor. Digam os que temem o Senhor, eterno é o seu amor. Na angústia, clamei ao Senhor. O Senhor ouviu-me e libertou-me. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode um homem contra mim? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Vou desafiar meus inimigos. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar no ser humano. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar nos poderosos. Todos os povos me cercaram, mas no nome do Senhor os derrotei. Eles me rodearam e sitiaram, mas no nome do Senhor os derrotei. Rodearam-me como abelhas, arderam como fogo no espinheiro, mas no nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me com força para derrubar-me, mas o Senhor me socorreu. Minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dizer este último versículo? Minha força e o meu canto é o Senhor. Pode repetir. Minha força e o meu canto é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Ele foi a minha salvação. Meu querido, minha querida irmã, a sua força, seu canto de vitória é o Senhor. Só Deus é a sua salvação. Só Deus. Há momentos na vida da gente que só Deus é a resposta, que só Deus é o socorro, que só Deus é a salvação. Há momentos que é assim. Mas nesses momentos angustiantes, de tirar o fôlego, esses momentos em que nós olhamos para um lado, para o outro, sem ver a quem recorrer, sem encontrar alguém onde a gente possa se apoiar, onde nenhum tipo de poder humano pode ser resposta, saída, solução para o que nós estamos vivendo. Porque o que pode o ser humano contra uma doença incurável? O que pode o ser humano contra uma derrota te ajudar quando a sua derrota é absoluta? O que pode uma outra pessoa fazer por você quando a crise é interna, quando a doença se estabeleceu dentro, quando a depressão é tão grande que ouvir a voz de alguém dói? Nesta hora, meu amigo, o único que pode por nós é o Senhor. Por isso que quem está com Deus, quem tem Deus, pode dizer: a minha força na fraqueza é o Senhor. O meu canto de vitória é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Por que que Ele foi a minha salvação? Porque hoje, no momento presente, naquilo que eu estou enfrentando,
eu preciso lembrar que no passado o Senhor foi para mim resposta e salvação quando ninguém mais foi. E se Ele não nos abandonou naquela hora, quanto mais agora que nós perseveramos entre trancos e barrancos, mas nós perseveramos. Em meio a muitas quedas, mas nós perseveramos. Carregando muitos pecados, mas nós perseveramos. Há muitos que desistiram, que ficaram pelo meio do caminho. Mas você não desistiu, você continua buscando a Deus. E eu sei que muitas vezes, até adormecido por anestesiado, amortecido por alguma situação de pecado, em que parece que você está amarrado, né? Não consegue se libertar, mas no seu coração você anseia, geme e chora, esperando o dia desta libertação. Você não desistiu, você está buscando a Deus. Então, se no passado o Senhor foi por você, quanto mais agora. Se quando você estava perdido, se comportando como um inimigo de Deus, blasfemando, desaforado, repetindo o que muita gente em sua loucura diz por aí, para que Deus, não acredito, não confio, a vida é o que a gente faz com ela, não é? Sou eu que tenho que cuidar de mim, eu sou o meu Salvador. Tem muita gente que com outras palavras acaba dizendo isso. Se nesta altura em que nós estávamos entre os que fazem assim, o Senhor se manifestou em nosso favor e nos resgatou, quanto mais agora que você está procurando caminhar com Ele. Então, sim, celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Que eu diga Israel, eterno é o seu amor. O Senhor me libertou, porque eterno é o seu amor. E eu digo para você com toda a transparência e sinceridade, quando eu comecei a minha caminhada, eu via muitas coisas diferentes através dessa espiritualidade chamada renovação carismática católica. Muitas coisas que, na minha participação à Igreja Católica, tradicionalmente, eu não tinha visto. Então eu vi um florescer dos carismas, a beleza de um louvor em línguas. Como é bela a oração em línguas, como é libertador o louvor em línguas, como nos edifica orar em línguas. Mas quando eu comecei, eu não sabia o que era aquilo. Quantas vezes eu me encantei vendo o Senhor trazendo palavras de revelação poderosíssimas, poderosíssimas. Palavras de ciência e palavras de sabedoria que desmantelaram esquemas que levariam a pessoa a se matar. Eu vi isso, eu estava lá. Palavras de ciência que proclamadas trouxeram cura para as pessoas. Ninguém me contou, eu vi com os meus olhos. Sabe, em situações muito difíceis, em que as decisões eram delicadas e as consequências perigosas, você perceber que o dom do discernimento dos espíritos foi capaz de conduzir aquela pessoa ou aquele grupo, aquelas pessoas, aquela comunidade a um caminho de vitória certeiro, quando todos davam a circunstância por perdida. O Senhor fez separar o joio do trigo, que era dele, a vontade dele, das fantasias da nossa mente, das tentações diabólicas, e nos manter no caminho seguro, certo, que lá na frente nos faria encontrar a saída. Eu vi todas essas coisas acontecerem. E era tão forte a experiência que eu vivi ali, que eu queria que todas as pessoas vivessem também. Então eu convidava os que eu conhecia para participarem do grupo de oração, em que eu estava participando também.
Só que eu me preocupava porque eu tinha o receio de que alguém participando e vendo as coisas que eu vi se enchesse de questionamentos e viesse me perguntar e eu não estar preparado para responder. Então, sobretudo, eu comecei a estudar sobre a cura física, sobre cura interior. Como é que pode alguém lá na frente, conduzindo um momento de oração, orar por uma pessoa que tem câncer e dizer para esta pessoa que ela será curada? Como é que pode alguém, né, proclamar uma cura que é milagrosa? Sabe, eu sou testemunha de pessoa que foi curada de AIDS numa época que nem tinha o coquetel. Sabe, uma loucura, uma insanidade. Um sacerdote pegar um microfone e dizer: tem aqui uma pessoa que está com o vírus da AIDS. Você pegou esse vírus no meio de uma transfusão. Você não teve culpa. Você está entristecido, porque você estava fazendo o bem, você estava doando sangue para ajudar alguém e você foi contaminado. E o Senhor está curando você. Cura de AIDS, incurável. E numa época em que nem o coquetel tinha. Sabe? Então eu queria saber o que era isso. Mas enquanto eu estudava para entender o que era o dom de cura, eu fui aprendendo muitas coisas sobre o dom de libertação. E a conhecer, não é, como orar por libertação. E eu me lembro que a primeira vez que apareceu uma pessoa que eu tive que orar por ela, eu não fui atrás, eu não pedi para fazer isso, eu não queria, mas alguns sabiam que eu estava sempre lendo, que eu estava sempre estudando, foram me buscar para eu orar por uma pessoa. Essa mulher não comia há dias, inexplicavelmente ela estava vivendo sem água. Os olhos dela não se abriam, e apesar de não abrir os olhos, ela enxergava. Foi uma coisa feia de se ver, estarrecedora. Mas estar ali e ver que o Senhor a libertou, porque eu vi o momento em que o Senhor a libertou. Eu te digo, naquelas situações graves, muito semelhante aos exorcismos que Jesus realizou. Situações como essa continuam acontecendo e Jesus continua libertando. O Senhor liberta o seu povo dessas questões espirituais, mas também de questões ligadas ao que é natural. Nós tivemos aqui, a Valdênia trouxe para nós, uma situação de um homem, Adriana, alcoólatra, inveterado, incorrigível. O homem estava entrando em coma alcoólico, ele estava completamente, estava morrendo. A família colocou esse homem dentro do carro, tocaram para o hospital. A situação dele era tão grave que achavam que ele não ia chegar lá. Alguém me pega aquela medalhinha com a oração do exorcismo, a medalha das duas cruzes, coloca sobre o peito desse homem, coloca sobre o pescoço, segura contra o peito dele e vai orando por este homem, ao ponto de ele chegar no hospital, não só em condições, mas sóbrio. Aí você ouve uma coisa dessa e diz: mentira. É o que o médico acaba tendo que concluir, não é possível que isso tenha acontecido. Só que, a partir daquele dia, nenhuma gota de álcool mais na boca, porque Jesus, invocado, se faz presente e liberta o seu povo. Nós temos um vereador que sempre nos acompanha aqui no Sorrindo para a Vida, e foi um testemunho que nos marcou muito, porque de modo semelhante ao que aconteceu com esse homem alcoólatra, esse vereador, ele saiu da condição de rua, ele era indigente na cidade dele. Ele vivia na rua, era um mendigo, mas Deus devolveu a ele toda a sua dignidade.
E não só isso, o honrou com um cargo que representa um povo. Eu me lembro de uma namorada contando do seu namorado que estava com uma doença degenerativa em que os seus músculos parariam todos de funcionar. E o Senhor o libertou desta enfermidade. E nós poderíamos passar aqui a manhã inteira contando situações como essa. Lembro-me de um dia que eu estava em Gravatá, no Pernambuco. Esse senhor, esse pai, eu digo senhor porque é casado, pai, mas ele era jovem ainda. Levou o seu filhinho, assombrado, o menino não dormia de forma alguma no próprio quarto, porque alguma coisa o importunava. E não havia o que fizesse que esse menino dormisse no próprio quarto. Ali, pai, filho, nós que estávamos juntos para poder orar, estendemos as nossas mãos, obedecendo ao que nosso Senhor nos ensina. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas não é só cura, não, a libertação acontece. No outro dia, o pai liga, no outro dia, para dizer que o que nunca havia acontecido naquela noite aconteceu. A criança perdeu o medo. Estava dormindo no quarto só. E quando foi perguntar para ele, o filho responde: porque Jesus tirou o medo de mim. Meus irmãos, nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor participa de todas as nossas realidades. E se Ele nos permite estar em uma luta, é porque Ele quer que nós lutemos e porque Ele sabe que Ele colocou em nós a força necessária para a gente vencer. Não entenda as suas lutas como abandono, como solidão, mas diga: o Senhor me libertou, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não foi o que nós cantamos? Jamais nos esqueçamos de quão bom é o Senhor. Em muitos momentos, o diabo vai se aproximar de você para poder te sugerir o contrário. Não foi à toa que eu li esse trechinho ali do livro Na Presença do Deus Vivo. Porque eu e você precisamos abrir os nossos olhos e entender que esse tentador implacável, mau, cruel, ele existe. Ele existe e não desiste de fazer de tudo para romper o seu relacionamento com Deus. Porque no seu relacionamento com Deus está a sua salvação. Foi até que a palavra do Padre Jonas: Natal é o início da nossa salvação e ele é um momento privilegiado para cada um de nós assumir pessoalmente a salvação que já aconteceu. Já aconteceu. Mas é eficaz para quem a assume pessoalmente. Você pode ter recebido uma herança inestimável, de valor incalculável, que você vai ficar na miséria se você não for lá e tomar posse da herança. Você precisa cumprir os trâmites legais, você precisa se apresentar com o advogado diante do cartório, você precisa assinar, você precisa fazer o inventário, você precisa fazer as coisas que são necessárias. Do contrário, será seu, mas será como se não fosse. Não vai servir de nada para você. Jesus deu a você tudo para a sua salvação, para a sua libertação nessa vida presente. Mas a salvação que entra agora e se estende para a vida eterna. Mas é necessário que se tome posse da salvação que Deus conquistou para nós. E sabe quem sabe disso? O diabo. E por isso ele intervém constantemente para nos fazer esquecer que Deus nos perdoou, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama, que o Senhor é bom para nós, que a sua misericórdia não é como a nossa, que dura segundos, que dura dias, que dura oportunidades. Às vezes a nossa misericórdia dura 7, 8, 10 erros que a outra pessoa cometeu. Tem cota de misericórdia para com o outro. Agora não, já perdoei demais, cansei
de fazer papel de trouxa. A minha misericórdia, a sua é assim. Mas não a de Deus. Deus não desistiu de você por causa dos seus muitos erros. E a misericórdia dele é eterna. Toma posse da misericórdia de Deus. Jamais se esqueça de quão bom é o Senhor. Ele nos fez. A Ele nós pertencemos. Não foi Satanás que te criou. Foi Deus. Nenhum de nós é obra do maligno. Nós somos obras de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E erra quem aí nessas teorias, essas teologias fracas, falidas, da predestinação, que diz por aí que Deus predestinou pessoas para o inferno. Não conheço nenhuma mãe que pariu um filho para o abate. Não conheço. Pode ser até que exista alguma aí, doente, perturbada, mas as mães que eu conheço, nenhuma pariu um filho para jogá-lo na rua, para destruí-lo, para matá-lo, para dar de comer aos animais. É horrível até a gente escutar uma coisa dessas, não é? Se a gente não atribui isso a uma mãe, e às vezes a uma mãe perversa, por que nós vamos atribuir a Deus misericordioso, Pai bondoso, que Ele tenha criado alguma pessoa para a perdição, para a destruição, para o inferno? Até quando a palavra diz que Judas era filho da perdição, porque se comportava como o filho daquele a quem ele seguiu as inspirações que o diabo sussurrou no coração dele. E Jesus não falou isso só de Judas. Falou que quem faz as obras do diabo se torna filho dele. Mas não quer dizer que o diabo que fez aquela pessoa, Deus a fez. Mas ela se afiliou a Satanás ouvindo as suas instruções, as suas inspirações. Que não seja assim com você. Porque Deus não te descartou, Deus não te desprezou. O Senhor te fez e você pertence a Ele. Diga, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, o Senhor me fez e a Ele eu pertenço. Então vamos celebrar a bondade de Deus por mais um dia. Gostei muito quando a Maria Renata dizia aqui para nós, dos motivos gratuitos da alegria dela, porque assim, do mesmo jeito que de vez em quando a gente acorda com um oco aqui dentro, né? Um vazio que a gente não sabe explicar. Às vezes é cansaço, às vezes é uma tristeza enrostida, às vezes é uma ferida que não foi curada, não é? E a gente não provocou e acontece. Mas por vezes a gente acorda assim, transbordando de uma alegria inexplicável, porque a presença de Deus causa isso em nós. E ela foi dando ali as razões da sua alegria. Acordar nesse dia sem ter feito nada para merecer isso. Poder respirar. Poder estar debaixo dessa luz maravilhosa que está aí nos foi dado de graça. Você ir ali fora, sabe? Sentar embaixo de uma árvore como essa. Ouvir os passarinhos. Enquanto a brisa suave bate no seu corpo. De graça. De graça. Não tem nenhum espetáculo no mundo capaz de oferecer a você isso que está ali fora de graça. A bondade de Deus para nós é gratuita. Então vamos celebrar a bondade de Deus por mais esse dia, não é? Não parar nas coisas tristes, não parar nas coisas feias, que também nos alcançam, que também nos acontecem. Você que teme a Deus, você que confia em Deus, você que diz, eu sou de Deus, proclame todos os dias que eterno é o seu amor, porque tem gente que precisa ouvir isso, tem gente que não sabe, por isso é tão importante existir uma canção nova, para proclamar todos os dias, de muitas maneiras diferentes, que eterno é o amor de Deus por nós, que eterna é a sua misericórdia. Isso é o que nós
experimentamos nos dias de angústia, nos dias de aflição e de tristeza. É isso que nós experimentamos, quando nós estamos tomados pelo medo de errar. Já esteve alguma vez diante de uma decisão que fazia você tremer até o último fio dos seus cabelos? Você já enfrentou alguma situação angustiante em que você estava sufocado de tanta aflição e tristeza? E de repente, naquela hora, o seu consolo e a sua libertação veio pela oração e pela presença de Deus? Não é o que está ensinando para nós a palavra do Senhor? Na angústia clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu-me e libertou-me. A hora da angústia é a hora do clamor. A hora da angústia não é a hora do desespero. A hora da angústia não é a hora de pensar em fazer loucura. A hora da angústia não é a hora de você pensar em matar ninguém. A hora da angústia não é a hora de você pensar em morrer. A hora da angústia não é a hora de você pensar em se matar. A hora da angústia não é a hora de você pensar em chutar todas as coisas importantes da sua vida para cima e sair perdido, vagando pelo mundo. A hora da angústia é a hora do quê? É a hora de clamar a Deus. É a hora de recorrer ao Senhor. Porque quando você clama ao Senhor na hora da angústia, e Deus está sempre perto do angustiado, do aflito e do oprimido. O dia que você tiver dúvida de onde está Deus, a Sagrada Escritura diz: Ele está no céu, mas Ele está também ao lado do fraco, do angustiado, do aflito, do oprimido. E se este for você, o Senhor estará ao seu lado. Mal você terminará a sua oração e o Senhor te ouvirá e te libertará. É o que diz aqui a palavra: o Senhor ouviu-me e libertou-me. Não é brincadeira, não é frase romântica, não é frase motivacional. É a verdade. O Senhor olhou para mim, o Senhor me escolheu, o Senhor está comigo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se você está com Deus e se Deus é por você, quem será contra você? Nesta manhã, neste dia e em todas as circunstâncias da vida, mas sobretudo naquelas mais difíceis, a gente precisa repetir: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas boas também, Márcio? Nas boas também, porque quem só espera as difíceis para repetir, quando as difíceis chegam, não se lembra de dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós oramos em tempo de bonança, na bonança nós clamamos ao Senhor, porque nós nos acostumamos assim à intimidade de Deus. Então, quando chegam as horas difíceis, a palavra brota na nossa boca, porque o nosso coração está cheio da presença de Deus. Senhor, vem em meu auxílio, socorre-me sem demora. Aí se cumpre aquilo que está no versículo 6. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode um homem contra mim? Se o Senhor está com você, você não tem o que temer. O que pode contra você um ser humano? Ah, Márcio, mas às vezes a gente olha e as circunstâncias parecem que estão nos empurrando todos numa direção que a gente não quer. Pode ser que você não queira, mas se a vontade de Deus, a bondade de Deus preparou para você um lugar melhor, uma circunstância melhor. Se ouvindo o seu clamor por libertação, o Senhor decidiu te livrar de todas as amarras que não só te seguravam, mas te sufocavam e te oprimiam, porque a sua vontade não vai naquela direção, você vai abdicar da libertação de Deus? Fique em paz, amigo. Fique em paz, não tenha medo. Porque a única coisa que você precisa fazer é assegurar a sua amizade com Deus.
Assegure a sua amizade com Deus. E confie que todo o resto é resto e que tudo vai conspirar para o seu bem, porque tudo concorre para o bem daqueles que estão com Deus, daqueles que amam a Deus. O que pode contra você um ser humano? Um ser de carne e osso, que é um sopro, que hoje está vivo e amanhã não está, que hoje tem força e amanhã não tem, que hoje está saudável e amanhã está doente. Não tenha medo de pessoa, de circunstância, de situação. Tema antes a Deus, que pode nos libertar e nos salvar. Então, quando nós temos isso claro para nós, aí nós temos paciência, aí nós esperamos. De onde vem a paciência das pessoas que oram? A paciência das pessoas que oram brotam da confiança de que se Deus é por nós, nada pode contra nós. Aí a gente tem paciência, a gente espera, a gente confia, a gente se aquieta, a gente senta e assiste a vitória de Deus sobre todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, porque Jesus Cristo é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Todas as situações foram sujeitas aos seus pés. Até Satanás é obrigado a obedecer quando Deus determina. Não é? A justiça de Deus permite ao diabo uma certa ação. Mas quando Deus determina, até o demônio tem que obedecer. Olha o Evangelho. Jesus não tinha duas palavras. Cala-te, dizia nosso Senhor ao diabo, e sai deste homem. E na mesma hora aquilo acontecia, porque tudo está sob o domínio de nosso Senhor. Põe a sua confiança em Deus. Então, paciente não é aquela pessoa ingênua, paciente não é aquela pessoa tola que não vê mal em lugar nenhum, não. A pessoa de Deus enxerga o mal, porque quem não enxerga o mal não pode discernir. Não tem como você ter discernimento e fazer discernimento se você confunde o que presta com o que não presta. O homem de Deus, a mulher de Deus, é exímio em detectar o mal. Então o paciente não é o tolo, o distraído, que não vê mal em lugar nenhum, não. Paciente é quem não se deixa dominar pela tristeza, diante dos males que acontecem. Não se deixe dominar pela tristeza. Vai chegando essa época de Natal, vem muita coisa à tona dentro de nós, sentimentos afloram, saudades, angústias de encontros que às vezes você não quer ter. Vai vir fulano, vai vir Beltrano, meu Deus, todo Natal é aquele sacrifício, aquele suplício, e aí a mente trabalha e muitas coisas se reviram dentro de nós, não é? Deixa eu te dizer mais uma vez, paciente não é aquele que olha para o passado e diz, foi tudo perfeito, foi tudo bom, nada de mal aconteceu comigo, está tudo de bom tamanho. Mentira, para com essa brincadeira. Isso não é ser paciente. Isso é negar a realidade, isso é negação. E na negação não atua a nossa libertação, não. Paciente é aquele que, sabendo de tudo, não se deixa dominar pela tristeza, porque sabe em quem depositou sua confiança. Você tem Deus e Deus está com você. Põe suas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Nós não nos abatemos, porque o Senhor está conosco. Esse é o motivo pelo qual os pesos desta vida não podem nos abater. Não é porque eles não são pesados, não, eles são pesados, mas o Senhor está conosco. Aquele que experimentou toda a solidão do mundo não nos deixará sozinhos. Jesus falou no momento de dor e de angústia: vem a hora em que vós me deixareis sozinho.
mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Quando todos abandonaram Jesus, Jesus ainda tinha o Pai. Entenda uma coisa, nosso Senhor morreu na cruz e ressuscitou para que o Pai dele fosse seu Pai. Você tem Deus por você. O Senhor está comigo. O Senhor é o meu auxílio. Eu posso enfrentar as minhas lutas. Posso enfrentar meus inimigos. Não é o que diz a palavra? Em nome do Senhor os derrotei. Vieram contra mim como um enxame, mas no nome do Senhor os derrotei. Queimaram a minha volta como mato seco, mas em nome do Senhor os derrotei. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no ser humano. Coloque diante de Deus agora as suas angústias, suas tristezas, suas frustrações, suas decepções, porque você confiou em gente que é frágil, em gente que é instável. O ser humano muda conforme a situação, mas Deus permanece para sempre. Deus vai onde os poderosos deste mundo não podem ir. Deus pode o que os poderosos deste mundo não podem. O Senhor nos socorre contra toda a opressão. Então abra os seus braços e diga: Senhor, é esta graça que eu preciso. A tua presença é junto de mim. Visita-me, Senhor, nesta manhã. Sim, ó Deus, vem depressa em meu auxílio. Socorre-me sem demora. O Senhor é o meu libertador. Se Deus me liberta, do que eu temerei? Porque terei medo dessa tristeza? Porque temerei o dia de amanhã? Porque temerei as ameaças de uma pessoa? Porque temerei as necessidades materiais? Porque temerei diante de um desemprego? Porque temerei diante desse diagnóstico? O Senhor pode mudar todas as coisas e pode me dar força para vencer, inclusive essa enfermidade. O Senhor sabe o que eu não sei, porque eu temerei. O Senhor ama os que eu amo, muito mais do que eu consigo amá-los. Se eu quero salvá-los, Deus quer muito mais, porque eu temerei. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós queremos publicar nesta manhã que o Senhor é bom e eterno é o seu amor. Nós queremos, Senhor, também pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor vá tirando dos nossos olhos tudo aquilo que nos deixou cegos para a Tua graça sobre nós ao longo desse ano, diante das provações. Quantos de nós, muitas vezes, perguntamos: por que eu? Por que essa situação? O Senhor me abandonou, o Senhor não me vê. Quantos de nós não vimos a graça de Deus sobre nós? Porque deixamos com que as situações fossem maiores do que a graça de Deus. Portanto, hoje, meu irmão e minha irmã, peça ao Senhor que abra os seus olhos, que caia tudo aquilo que tem feito você não enxergar a graça de Deus, que fez com que você talvez se rebelasse ao longo desse ano, que fez com que talvez você não visse a presença de Deus nas situações, mas Ele estava lá, porque eterno é o seu amor. Como Márcio dizia, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não dura alguns minutos, algumas semanas, algumas horas, não, é eterna. E mesmo que você não tenha visto, o Senhor estava lá. Mesmo que você não tenha sentido, o Senhor estava lá. E diga para o Senhor hoje, se você não disse diante das situações,
Diga para o Senhor, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade comigo. Mesmo naqueles momentos, Senhor, em que eu não te vi, hoje eu quero agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor incansável por mim. Porque a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre. O teu amor é eterno por mim, Senhor. E hoje nós queremos te agradecer, te bendizer, Senhor, pela tua fidelidade e pela tua constância conosco. E canta mais uma vez isso, essa canção que é tão simples, tão pequena, mas que é tão profunda, de um coração que reconhece, em tudo, eu preciso dar graças a Deus, porque eterno é o seu amor por mim. Cante, reze com ela. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças, canta de novo isso. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao